Rubem Júnior tá na área, notícias do Cruzeiro nesta sexta-feira. Um abraço, boa tarde, Rubem. Boa tarde, um abraço a você também, João Vitor Cirilo. Alô, Nação Azul, o Cruzeiro chegando em nome de Betfair. Você tá num time grande até nos maiores campeonatos e recebe apostas grátis toda semana. Vem pro jogo, vem com a Betfair. 18 mais, jogue com responsabilidade. Termos e condições se aplicam. Trabalho na Toca da Raposa, já indo pra reta final. Nesta sexta-feira, dia de finalizar a preparação pro duelo contra o Bragantino. Lembrando, neste sabadão, horário bom das 4h, aí no Independência, o Cruzeiro tentando manter um tabu contra o Bragantino de quase 30 anos. A última derrota para o Braga foi em 1995, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá, 6 jogos com 4 vitórias e 2 empates. Mas o Cruzeiro, que vem de 2 bons resultados, vitória em casa contra o Corinthians, depois vitória bem importante fora contra o Grêmio, a coisa que não estava regulando fora de Belo Horizonte, agora para tentar o terceiro resultado positivo e subir na tabela. Jogo no Independência, o Cruzeiro que tem 100% de aproveitamento dentro de casa na competição, teve vitória sobre o Botafogo, vitória sobre o Vitória, vitória sobre o Cuiabá, contra o Fluminense, contra o Atlético Paranaense e contra o Corinthians, mas ambos no Gigante da Pampulha. E para esse duelo contra o Bragantino, lembrando o Cruzeiro que tem uma semana super importante de reforços, tendo o nome publicado no BID. Vamos trazer também as possibilidades com relação à escalação para o compromisso contra o Braga. Podemos afirmar e confirmar para o torcedor: Cirilo, depois de 12 anos no Corinthians, é o Cássio vestindo a camisa 1 do Cruzeiro. O Cássio será titular contra o Bragantino dos recém-contratados. Já o Matheus Henrique vai ser relacionado, tá bem fisicamente, pelo menos foi o que disse o técnico Fernando Seabra depois da vitória sobre o Grêmio. O Cássio confirmado na vaga do Anderson, que inclusive também foi eleito o melhor em campo na partida contra a equipe do Tricolor Gaúcho. E o Cássio, dos recém-contratados, vai ser titular. Sobre o time e as outras mudanças, volta Lucas Silva na vaga do Ramiro e a manutenção do Kaique na lateral esquerda, já que o Marlon ainda não está recuperado. Mas com seus 37 anos, o Cássio entra em mais um desafio neste sábado em sua vitoriosa carreira, JBC. Perfeitamente, Rubem Júnior. Léo Figueiredo, a estreia aguardada desses novos reforços. Talvez seja a mais aguardada dessa chegada aí, porque naturalmente chegou antes que os demais. O goleiro Cássio, que já vem trabalhando e fazendo parte do elenco. Como você enxerga essa troca no gol do Cruzeiro e, aliás, um gol que vinha sendo bem representado? Importante dizer, né, Léo? Você imagina um momento, se quisesse montar um momento ideal para o Cássio estrear no Cruzeiro, seria exatamente esse. Porque o time está fazendo um ótimo campeonato brasileiro, moral tá lá em cima, torcida tá fazendo uma festa, a única coisa que falta é o Mineirão. Isso que eu ia falar agora, Léo. A única coisa que falta é o Mineirão. A única ressalva é essa, né? A única coisa que falta é o Mineirão. Mas, para aqueles 22 mil que vão à Independência, vai ser uma festa muito legal. E vou falar uma coisa aqui. O Cássio é um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. O Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. Assim como o Fábio é o maior goleiro da história do Cruzeiro. O Fábio foi pro Fluminense e ganhou uma Libertadores. O Cássio pode ser muito campeão no Cruzeiro. O Cássio tem muita lenha para queimar. Não há comparação entre o Cássio e o Anderson. E isso não diminui o Anderson, que vem muito bem no gol do Cruzeiro. Mas quando a gente coloca na balança, não tem como comparar. O Cruzeiro buscou o Cássio, não foi para ser goleiro do Cruzeiro, não foi para ser ídolo do Cruzeiro. E o Anderson sabe bem disso. O Anderson tem que continuar trabalhando como tem trabalhado bem, não tem que ficar desmotivado, não tem que baixar a cabeça, pelo contrário, ele vai ter agora uma disputa ótima com um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, que sirva de motivação para o Anderson e não para que ele se desmotive. Agora, não há comparação o Cássio entrar no gol quando está lá o Anderson, que, repito, vem muito bem, mas nós estamos falando do Cássio.
É um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro e tomara vai marcar época com a camisa do Cruzeiro também. Ale Oliveira, as suas expectativas para a estreia do Cássio, né? Um nome gigante contratado aí para o Cruzeiro para uma posição fundamental na história do clube. Sem ritmo, né? Vale lembrar que ele deve estar aí quanto tempo sem jogar, porque ele era reserva no Corinthians, né? Virou reserva na reta final e tá nesse período de treinamento já há certo tempo. Mas eu tô com o Léo nessa, não tá na mesma frase, não tá na mesma categoria, e por mais que o Anderson tenha representado e muito bem, acho que até acima da expectativa de muitos, pelo menos da minha, por exemplo. Ele começa ali muito comemorado, porque o torcedor não queria mais o Rafael Cabral. Logo ele fica cercado de dúvidas, né, a respeito do seu desempenho, mas consegue superá-las com boas apresentações. Ale, o último jogo do Cássio foi no dia 23 de abril, na derrota pro Argentino Júnior. Então é normal que ele esteja sem ritmo, mas acho que com a experiência dele, com a capacidade técnica que ele tem, e acho que com a motivação de mostrar que ele ainda pode ser muito útil, e pode, eu acho que ele consegue superar. Mas aí a gente tá falando de um goleiro de primeira prateleira, não há discussão. Acho, inclusive, que esse é um dos menores problemas que o Seabra vai ter na hora que ele começar a qualificar esse time titular. Eu acho que ele vai ter embates, disputas, desconfortos maiores do que esse. Esse aí não tem conversa. O próprio Anderson, se você perguntar para ele vai falar assim, não, o lugar é do Cássio, né? Mas de qualquer maneira a gente torce para que ele consiga recuperar o ritmo o quanto antes, consiga superar essa falta de ritmo, inclusive, porque é um goleiraço. Siga, Rubem Júnior. Pois é, Cirilo, dentro das estreias, o Cássio confirmado, já o Matheus Henrique fica como opção no banco. O Cruzeiro que teve também os nomes registrados e publicados no BID, o zagueiro Jonathan Jesus, os volantes Matheus Henrique e o Wallace, e os atacantes Caio Jorge e também o Lautaro Dias. O Cruzeiro que entra em campo aí com essa volta do Lucas Silva no meio campo, e um detalhe importante e interessante, o Cruzeiro que nesta temporada, olha só, em comparação com o último ano, como é positiva a campanha do Cruzeiro na temporada. Com os 2 gols contra o Grêmio, ele chegou a 50 gols em 32 jogos. No último ano, atenção meus amigos e minhas amigas, foram 50 gols em 52 partidas. Então, o que o Cruzeiro fez na temporada de 2023 em termos de gols, estamos aí em julho, já a meta foi batida. Lembrando, ainda tem a reta final do Campeonato Brasileiro, tem as possibilidades também na Copa Sul-Americana. No departamento médico, problemas físicos em transição, quem sabe também já podendo ficar à disposição do técnico Fernando Seabra para as partidas seguintes, o Rafa Silva e também o Dineno. O Dineno, depois daquela cirurgia no pubis, não joga há 3 meses, e o Rafa Silva, que sofreu uma lesão na coxa direita em junho, soma 4 gols em 16 jogos. É o Cruzeiro que não só ganha reforços dos recém-contratados que tiveram seus nomes publicados no BID, mas também a turma do departamento médico ficando cada dia mais tranquilo para o DM do Cruzeiro, JVC. Olha aí, o que você espera desse jogo contra o Bragantino? Duelo em horário legal, né, para a presença do torcedor. Amanhã na Arena Independência, o que você aguarda desse jogo, hein, Ale? Eu acho que o Cruzeiro repetindo o nível de atuação, né? O Cruzeiro tem sido muito seguro contra o Corinthians. O último jogo como mandante foi muito bem, foi um espetáculo ali da torcida e do time, e conseguiu uma vitória importante fora de casa, e agora manter esse nível de atuação, esse 100% como mandante, embora o jogo seja no Indepa. O Bragantino tem problemas fora de casa, 4 jogos sem vencer como visitante. E eu acho que hoje, como conjunto, o Cruzeiro tá vivendo um momento melhor do que o Bragantino, até a tabela de classificação indica isso. Então, um Cruzeiro mantendo esse nível de atuação, eu acho que é o suficiente para conseguir mais um resultado positivo. O que você espera do jogo, Léo? Cara, eu espero que o Cruzeiro vença.
Em primeiro lugar, espero que o Cruzeiro siga com 100% em casa. Vai ser um jogo especial. Essa data, né? Já passamos o dia 10, mas esse jogo com reforços liberados, com a possibilidade do Matheus Henrique entrar no jogo, com o Cássio começando o jogo, já é um motivo para a torcida, já seria uma grande atração. Eu conheço tenho vários amigos que vão ao jogo principalmente por causa do Cássio, as crianças que querem ir ao jogo por causa do Cássio. Então já tem um efeito grande, a campanha do Cruzeiro é ótima. Agora, é simplesmente tentar se imaginar no Mineirão, porque é diferente. Não achem que é só porque cabe mais gente no Mineirão, não. Existe um senso de espaço. Referência, né? Referência. E onde o jogador se acostuma, não é a mesma coisa. Não tratem como a mesma coisa. O mando de campo é do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro vai estar lá, vai fazer muito barulho, como tem feito, mas é diferente de jogar no Mineirão. Então, se possível, nem sei se o Cruzeiro programa isso, né? Se quiser dar um pulinho lá no Independência, fazer um treininho lá, porque já tem um tempo e o Cruzeiro tem jogado muito bem no Mineirão. O Cruzeiro precisa vencer esse jogo e seguir. Vencer em casa é determinante para aspirar coisas grandes no Brasileirão. E o Bragantino hoje é um time inferior ao Cruzeiro. Acreditem, né? No início do campeonato a gente diria que o Bragantino tinha um elenco melhor que o do Cruzeiro, porque o Cruzeiro não tinha investido muito. Mas mesmo sem os reforços, com a valorização e a evolução desse time do Cruzeiro, o Cruzeiro hoje é bem melhor que o Bragantino. Então é atenção, correr muito como o time tem corrido, e o horário é espetacular. 4 da tarde, 6 horas termina e a galera já vai para aquela festa. Apesar que eu acho que muita gente já começa a festa antes, viu, Cirilo? Ah, é verdade. Rubens. Pois é, e sobre a importância de ter o Mineirão como aliado, né, na temporada, o Cruzeiro ontem teve uma vitória importante. Você encontra essa matéria no site da Itatiaia também, porque a antiga gestão do Ronaldo havia vendido 4 mandos de campo para outro estado, né, para outro estádio. E a diretoria do Cruzeiro, comandada aí pelo Pedro Lourenço, ele conseguiu recuperar dos 4, 2 jogos. Contra a equipe do São Paulo no meio de setembro e também contra o Fortaleza no começo de agosto. A partida contra o Fortaleza será em Cariacica, no Espírito Santo, enquanto o duelo contra o Tricolor Paulista será disputado em Brasília. Os outros 2 jogos que o Cruzeiro conseguiu reverter essa situação não foram revelados, JBC. Ô, Rubem Júnior, daqui a pouquinho tem mais do Cruzeiro. Vejamos como vai vir esse Bragantino também a Belo Horizonte, né? O Andrés Hurtado, lateral que estava na Copa América e com a seleção do Equador, participou de treinamento já na reta final dessa semana. Pode ir pro jogo, pode estar aí relacionado para esse jogo contra a equipe do Cruzeiro. O Bragantino deve vir forte, sem desfalques. Teve aí o Matheus Fernandes, meio-campista, ausente no jogo contra o São Paulo, e o Elinho, que estava suspenso. Eles treinaram normalmente aí, devem ir pro jogo. É um forte time esse Bragantino também, né? Um projeto muito forte, né? Só um pequeno comentário aqui, Cirilo, sobre o que acabou de trazer o Rubem Júnior, do Pedro Lourenço ter revertido 2 mandos de campo que a gestão do Ronaldo já tinha vendido. A gestão do Ronaldo não acreditava no próprio time nem na própria torcida, porque já estava vendendo mando de campo lá na frente. Eles não acreditavam que eles poderiam jogar bem, jogar com campo cheio, não acreditavam numa sinergia com a torcida e já tinham vendido mando de campo lá na frente. Ou seja, realmente pensavam em dinheiro o tempo todo e não pensavam no time, e muito menos na torcida. É importante deixar isso bem claro, né? Já tinham vendido mandos de campo que o Cruzeiro poderia jogar em casa para jogar fora, para faturar, esquecendo simplesmente da diferença técnica, do poder, da vantagem de jogar em casa com a sua torcida e de respeito à sua torcida. Que diferença que faz o Pedro Lourenço, hein? É complicado, né? Pansieri trouxe essa notícia na jornada esportiva de quarta-feira, comentamos aqui no Rádio Esportes. Ainda bem, né, que amenizou um pouquinho essa situação, mas é de fato uma notícia que chama bastante atenção. Mais do Cruzeiro, de volta, Rubem Júnior. Pois é, Cirilo, será apresentado daqui a pouco 1h30 da tarde na Toca da Raposa, volante Wallace, ele que foi revelado pelo Grêmio. O Cruzeiro chegando a um acordo com o atleta de 29 anos, já está regularizado e será jogador do Cruzeiro por 3 temporadas. A negociação que girou na casa dos 36 milhões de reais. O Cruzeiro que tem contrato agora com o Wallace, que está
estava na Udinese da Itália, mas ainda dificilmente deve estrear contra a equipe do Bragantino, entrando na forma física também que o técnico Fernando Seabra deve ganhar boas opções aí para a sequência do Campeonato Brasileiro, voltando dos problemas físicos, o atacante Rafa Silva e Dineno, o argentino já após a cirurgia no pubis não joga há 3 meses, já no campo no processo de transição. Já o Rafa Silva sofreu uma lesão na coxa direita em junho. Tá certo, JVC, daqui a pouco o Wallace na Toca da Raposa.